E aí, pessoal, tudo bem? Canal Biologia Minha Prova, professor Rodrigo, e dessa vez falaremos sobre o segundo grupo vegetal, as pteridófitas. Você já assistiu a minha aula sobre briófitas? Agora vamos complementar com as pteridófitas. As pteridófitas, que são plantas bastante importantes, ainda obviamente mais simples, mas um pouco mais evoluídas em relação às briófitas. Peço para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva no meu canal, e você que já é inscrito, vá lá e acione o sininho caso você não tenha feito isso ainda, beleza? Vamos para a aula e acabou. Bom, primeiro ponto, nós estamos falando de pteridófitas. E as pteridófitas, vamos colocar uma cor aqui mais em destaque, são as samambaias, as avencas, os xaxins, as cavalinhas, que são as mais conhecidas. Obviamente que as mais conhecidas são as samambaias e, em segundo lugar, as avencas. Mas aí incluímos xaxins e também as cavalinhas. Bem, estamos aqui observando o esporófito bem desenvolvido, que é toda essa estrutura que vocês estão observando aqui. Tudo isso aqui é uma samambaia, uma boa samambaia de metro, muito grande essa planta. Tudo que você vê é uma fase esporofítica, é uma fase 2N cromossomos. Aqui ao lado é uma fase muito reduzida, que é o prótalo, que é o gametófito. Importante citar que lá nas briófitas, o gametófito ele é sexo separado, ao masculino e ao feminino. O masculino é o anterídeo, o feminino é o arquegônio, separados, só que aqui eles são monóicos. O prótalo tem um desenho, parece um coração, ele é cordiforme, ele é microscópico, ele é reduzido e ele reúne os dois gametófitos, o masculino e o feminino. Isso é bem importante você lembrar. Então, tanto o arquegônio feminino quanto o anterídeo masculino se encontram na mesma estrutura, que é a fase G, o prótalo, que é monóico, beleza? Uma coisa bem importante é que essa fase aqui, a fase E, que é a fase esporofítica, já para a gente começar a destacar isso, ela é bem mais desenvolvida que a fase G, a fase gametofítica. Isso vai distinguir muito o teu conhecimento sobre essa matéria. Então lembre comigo, a fase G, mais desenvolvida que a fase E, só nas briófitas. Agora, a fase G é menos desenvolvida que a fase E, ok? A fase esporofítica é o que você está vendo. Lá na casa da tua avó, na tua mãe, aí ao teu lado tem uma samambaia. O que você está vendo é a fase esporofítica. A fase gametofítica é muito reduzida, ok? Muito bem. Ok, vamos lá então, próxima informação, aí está. As principais características das pteridófitas. Vamos lá. Primeiro, destaquem a palavra traqueófita, vasculares, muito importante. Vai lá e marque no teu caderno, salienta na minha aula que traqueófita, a primeira vez que acontece a presença de vasos condutores de seiva, acontece nas pteridófitas. E esse foi o principal motivo que fez com que essas plantas ficassem muito maiores que as briófitas. Aqui, a xilema e a floema. Aqui, a seiva inorgânica e a orgânica circulam através de vasos condutores de seiva. O xilema, que é a mesma coisa que lenho, e o floema, que é a mesma coisa que líber. Por isso, vasos lenhosos e vasos liberianos. Ponto. Pteridófitas, vasos condutores de seiva. Ok. Cormófita já é uma palavra que conhecemos. Todos os grupos vegetais são iguais nesse quesito. Apresentam tecidos organizados. Lembrem-se, algas não têm tecidos, por isso as pluricelulares. Por isso elas pertencem a um outro reino, que é o reino protista. Fase G, menos desenvolvida que a fase E. Criptógamas, uma característica super importante também. Briófitas e pteridófitas são criptógamas, ok? Aqui nós temos a presença de estruturas como folíolos, no qual no verso dos folíolos encontramos os soros, encontramos caule, que é o caule chamado rizoma, um caule subterrâneo,
chamado rizoma, e ainda raízes, que são chamadas adventícias. Também aqui, pela primeira vez, usamos o nome caule, folha, raízes, ok? Outra informação que é a meiose, ela é espórica, produz esporos. Isso é igual nas briófitas. A mitose produz gametas, igual também em relação às briófitas. O gametófito masculino é o anterídeo e o gameta masculino é chamado anterozoide. Isso também é igual. Gametófito feminino é o arquegônio e o gameta feminino é a oosfera. Beleza? Último tema, a sifonógama, significa, mesmo tendo vasos condutores, aqui não há tubo polínico ainda não apareceu tubo polínico, e elas dependem da água para a sua reprodução. Existem exemplares que até vivem em locais secos, mas a reprodução fica na dependência da água. Então, revise comigo. Avascular, briófita. Vascular, pteridófitas. Cormófitas, briófita, pteridófita. Criptógama, briófita, pteridófita, ok? Acifonógama, as duas também. Outra coisa importante, fase G, mais desenvolvida que a fase E, briófita. Fase G, menos desenvolvida que a fase E, pteridófita. Gametófitos separados, sexos separados, masculino de um lado, feminino do outro. Quem tem isso? Briófita. Sexos, os gametas, fase gametofítica, masculina e feminina, reunida numa estrutura com um formato de coração, prótalo, monóico e hermafrodita, pteridófita. Beleza? Meiose origina esporos. Mitose origina gametas. Beleza. Próxima informação. Evolução. Você assistiu a minha aula anterior e viu que eu coloquei isso também. Coloquei, só que agora a ênfase são as pteridófitas. Vejam, aqui, pela primeira vez, nós encontramos a presença desse ponto aqui, que é um nó ou clado. Nós encontramos folha, caule e raízes. Tudo isso verdadeiros. O caule é o rizoma e as raízes são adventícias. A folha é o folíolo. No verso, os soros. Aqui encontramos vasos condutores de seiva, xilema e floema. E os soros, que são estruturas reprodutivas. Então, essas características são pontuais para as chamadas pteridófitas. Lembrando que eucarionte, pluricelular, autotrófico e parede celular com polissacarídeo celulose é comum para todos. Acrescentamos aí ainda a reserva energética, que é o amido, que é também um polissacarídeo junto com a celulose. Beleza? Olha só, a chamada, vamos botar numa cor diferente aqui, ó. A independência da água não aconteceu ainda. O tubo polínico não apareceu ainda. Sementes, flores e frutos ainda não apareceram. Somente depois das pteridófitas, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Próxima informação. Essa é a mais importante de todas, porque aqui você vai estudar o ciclo de reprodução. É uma metagênese, é uma alternância de gerações, mas lembrando que aqui a fase predominante é a fase E, a fase que é muito reduzida, a fase G. Lá nas briófitas era o contrário, a fase predominante era a fase haploide, a fase G, e a transitória, a fase E, o esporófito. Aqui está. Estamos observando nesta imagem aqui, observamos uma bela samambaia. Uma samambaia de metro. Aqui observamos as raízes, o caule chamado rizoma, um báculo que é uma espécie, é um broto, como se fosse uma posição fetal que vai crescendo, desenrolando e formando a grande folha onde nós encontramos os folíolos. E no verso desses folíolos aqui, nós observamos, como podemos ver aqui nessa ilustração, os chamados soros. Isso aqui, tá vendo? Então, o que eu fiz? Esses são os soros. Eu ampliei esses soros aqui, ó, dei uma ênfase maior nesse esquema e estou afirmando para vocês que aqui houve uma meiose espórica lá nos soros.
E com essa meiose espórica, observamos aqui os chamados esporos. Isso que eu apontei aqui são os esporos. Esses esporos crescem por mitose e vai originar o prótalo, que é essa estrutura aqui. Cordiforme, monóico, hermafrodita, que tem o sexo feminino e também o masculino. Aqui você pode observar o anterozoide e aqui você pode ver a oosfera, os gametas que se encontram juntos nessa estrutura ali. Então, o gameta masculino nada, é isso mesmo, na direção da oosfera, o anterozoide nada, fecunda, cada um deles é haploide, N com N, 2N, reconstituiu a fase diploide e em cima disso começa a crescer uma nova samambaia. Meu desenho está bem feio, mas isso aqui seria uma fase esporofítica após a fecundação. Seguindo aqui, você pode ver, ó, essa estrutura aqui, então, seria a fase G e aqui em cima a fase E, que depois de crescer chegou àquele tamanho. Bom, pontuando, o que você viu de diferença nesse ciclo em relação às briófitas? Vamos pontuar. A predominância da fase E em relação à fase G. Segundo, o gametófito é monóico, é hermafrodita, reúne os dois sexos. Lá nas briófitas eles eram separados, beleza? Muito bem. Agora, o que você viu também de diferença? Aqui nós temos uma raiz, que são as adventícias, nós temos um caule, que é um caule subterrâneo, que tem propagação vegetativa, a gente vai ver isso na sequência, a capacidade de se perpetuar e também apresentam folhas, no verso os folíolos, ok? Muito bem. Não esquecendo que essas plantas representam a primeira vez que surgiu vaso condutor de seiva, ok? Muito bem. Agora, finalizamos assim. Como eu também finalizei o vídeo anterior falando de reprodução assexuada, lá nas briófitas, por fragmentação, lá nos conceptáculos e dentro dos chamados propágulos, aqui também é possível ter. Como o caule rizomático, o rizoma, é um caule que apresenta a zona de meristema muito ativa, os meristemas são tecidos indiferenciados, capazes de se diferenciar. Então esse rizoma, em condições favoráveis, se cortado, se segmentado, pode originar uma planta igual à planta-mãe, porque não há variabilidade. Exatamente isso. Vai regenerando, vai desenvolvendo uma nova estrutura. Então é bem provável que na tua samambaia em casa, o rizoma tenha propagado algumas folhas e folíolos por reprodução assexuada. E, obviamente, também aconteceu reprodução sexuada através da metagênese, a fase de alternar gerações, uma fase chamada haploide e uma fase também diploide. Então, o caule do tipo rizoma possui propagação vegetativa, logo é possível uma reprodução assexuada nas pteridófitas. As pteridófitas, as pteroasas, plantas que apresentam o formato da sua folha como se fossem asas, representam o segundo grupo vegetal na escala evolutiva e são extremamente importantes porque aqui você tem coisas que só elas têm. Soros, importante, muito importante. Outra coisa que você vai citar nessas exclusividades é o prótalo, nome do gametófito monóico, hermafrodita, que tem o gametófito masculino e o feminino numa mesma estrutura, beleza? Muito bem, pessoal, uma aula rápida, pontual, com tema importante, e eu espero que você tenha revisado comigo mais essa aula sobre botânica e aguarde as próximas aulas. Valeu, até mais, tchau, tchau!